Inúmeras pessoas acabam confundindo o FCK do concreto com seu cobrimento. São coisas totalmente diferentes, mas que estão atreladas ao concreto. Nesse vídeo, você vai ver a explicação das diferenças e possíveis aplicações. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Sou o engenheiro e professor Pedro Rodrigues. Nessa primeira parte, nós vamos ver o que se trata o FCK e onde nós podemos aplicar. Na verdade, o FCK vai se tratar de uma sigla inglesa, Feature Compression No. Se nós traduzirmos isso para o português, nós vamos ter o seguinte: resistência característica do concreto à compressão. Quando você ouvir falar sobre o FCK, você já pode associar ao desempenho à compressão. Você lembra o que se trata a compressão? Aquele esforço solicitante de compressão que seria a questão do esmagamento. Quando nós trabalhamos com concreto, uma das principais resistências que nós devemos ficar de olho é a questão da sua resistência à compressão. Aqui nessa imagem nós temos um ensaio se aquele concreto que foi lançado na sua laje, na sua viga ou até mesmo no seu pilar está atingindo aquela resistência do nosso FCK. Então nós colocamos um corpo de prova, nós pegamos uma amostra daquele concreto que foi lançado no dia da obra, nós moldamos o corpo de prova e após um determinado período, nós fazemos a conferência através do ensaio de compressão. Já já nós vamos falar mais detalhes sobre essa questão e conferência da nossa resistência à compressão. Mas afinal de contas, Pedro, aonde eu vou achar esse FCK na prática? Provavelmente você já viu alguma situação da dosagem do concreto ou até mesmo um elemento estrutural que foi dimensionado com base no FCK. Você pode ter uma viga de concreto de 6 metros utilizando o concreto com FCK de 30 MPa. Quando você vai fazer a dosagem, já que você precisa de uma correção desse FCK, quando você está fazendo o projeto estrutural, você tem que definir qual que é o FCK do concreto que vai ser utilizado na sua concretagem e naquele elemento estrutural. Vale ressaltar que o concreto utilizado para função estrutural tem um FCK de pelo menos 20 MPa. A principal unidade que vai fazer companhia com o FCK é o megapascal. Esse megapascal pode ser unidade que vai se referir à questão de pressão ou até mesmo tensão. Vamos fazer a seguinte reflexão. Se você tem um bloco concreto com 1 MPa, isso vai equivaler a 10,1972 kgf por centímetros quadrados. Para você refletir sobre essa conversão de unidade de MPa para kgf por centímetros quadrados, vamos imaginar que nós temos um cubo. Aqui nós temos 1 centímetro e nessa outra parte 1 centímetro. Na sua superfície, nós vamos ter 1 centímetro ao quadrado. Essa superfície com 1 centímetro ao quadrado, nós podemos aplicar, ela vai resistir a 10,1972 kgf, apenas nessa superfície de 1 centímetro ao quadrado. Ah, agora eu entendi! Isso você pode fazer com concreto de 30 MPa, fazer as conversões. Se nós temos um concreto com 30 MPa, ele vai equivaler ao quanto para kgf por centímetros quadrados. Se nós temos um concreto com 30 MPa, basta multiplicar 10,1972, que vai ser o equivalente a 305,92 kgf por centímetros quadrado. 1 centímetro quadrado vai conseguir resistir a 305,91 kgf. É uma capacidade gigante, pessoal, quando você trabalha com esse tipo de unidade. Por isso que o concreto é um excelente material e muito resistente. Agora que você já sabe mais informações sobre o FCK e como aplicá-lo, vamos supor que chegou um concreto usinado na obra. O primeiro passo é fazer a conferência do slump test, onde nós vamos medir a sua consistência e verificar se aquele concreto vai atender a questões de abatimento desse concreto. Se esse concreto passar no ensaio do slump test, onde vai fazer as conferências dos principais parâmetros exigidos para o projeto, você pode encaminhar ele para fazer o bombeamento e também fazer a moldagem dos corpos de prova. Esses corpos de provas vão servir para fazer a conferência se aquele concreto, após um determinado período, atingiu a resistência adequada para a nossa estrutura. Suponhamos que você fez a moldagem dos corpos de prova e você vai fazer os ensaios com 7 dias,
14 dias e 28 dias. Provavelmente você vai ver um ganho de resistência ao decorrer do tempo, já que esse concreto, ao entrar no seu processo de cura, ele acaba ganhando resistência até um determinado período. Isso tem como justificativa a questão da adição do cimento e também dos seus componentes, que vão ser os agregados. Talvez você esteja pensando, tudo bem, eu vou fazer a moldagem dos corpos de provas, mas como que eu vou verificar a questão da sua resistência? Você tem que romper alguns corpos de provas para você fazer a média das resistências. Não é basicamente comparar a resistência de um corpo de prova com o concreto que você quer. Às vezes, a mistura do concreto não teve o tempo suficiente para misturar os materiais, por isso pode acabar dando uma diferença entre um corpo de prova e outro. Por exemplo, você fez a moldagem de 11 corpos de prova e você vai romper eles aos 28 dias. E você precisa de um índice de confiança de 95%. Ou seja, desses 11 corpos de prova, 95% tem que atender a resistência requerida pelo projeto. Agora que você está expert em FCK, um ponto que o pessoal acaba confundindo muito e acha que não precisa atender é a questão do cobrimento. Já que o concreto atinge uma tal resistência, não precisa seguir a questão do cobrimento, o que é totalmente errado, já que o cobrimento vai ser uma proteção, uma garantia que esse concreto vai envolver as nossas barras de aço. Assim não vai provocar a corrosão da barra. Por isso que você tem que ter um concreto resistente que vai garantir que as nossas barras estejam protegidas. E quando nós falamos de cobrimento, nós vamos ter 4 classes de agressividade ambiental. Vai ser A1, A2, A3 e A4. Posteriormente, nós vamos ter uma nomenclatura que vai designar a questão da sua agressividade, podendo ser fraca. Se for fraca, quais são os ambientes que eu posso considerar? Os meios que nós podemos considerar é o meio rural e também as peças submersas. E quais são os riscos de deteriorização da estrutura? Neste caso, é insignificante, já que nós não vamos ter uma grande possibilidade de perda de qualidade e também de durabilidade da nossa estrutura. Essa questão da deteriorização, ela pode envolver ações físicas e também químicas, o que pode provocar o desgaste do nosso concreto e assim atingir as nossas barras de aço, provocando oxidação. Já a nossa segunda classe de agressividade, que você deve ficar atento na hora de fazer o cobrimento, ela vai ser classificada com uma taxa moderada de agressividade. E quais são os ambientes que nós podemos considerar nessa segunda classe? Essa segunda classe nós podemos considerar o meio urbano. É esse espaço que nós vivemos das cidades. E o risco da estrutura, ele é pequeno. Essa tabela da classe de agressividade daqui a pouco vai fazer sentido para você estimar qual que é o tamanho que você deve considerar no seu cobrimento. Já a nossa terceira classe de agressividade, ela é considerada forte. E quais são os meios que nós podemos considerar? Quando você for fazer um projeto que for envolver ambientes marinha e industrial, aqui nós podemos considerar que ele tem o maior risco de deteriorização da nossa estrutura. Ele vai ser classificado como grande. Já a nossa quarta classe de agressividade, ela vai ser considerada como muito forte a sua questão de agressão. Quando esse projeto tiver respingos de maré ou até mesmo tanques industriais, nós temos que considerar que o nosso risco de deteriorização da estrutura vai ser elevado. Uma vez que você compreendeu essa parte, nós vamos para a segunda parte, aonde você vai ter a capacidade de conferir qual que é a dimensão que você deve deixar. Se você for fazer uma laje e essa laje for no perímetro urbano, você tem que considerar, com base nas explicações anteriores, como que é espaço urbano, uma classe de agressividade 2. Basta você vir cá e conferir qual que é o cobrimento que você deve deixar. Aqui é o cobrimento mínimo. Laje classe de agressividade 2, 25 milímetros. Então seria nessa região aqui aonde vai ter uma capa de concreto e depois começar a questão das armaduras. Vamos para mais um exemplo. Se você for construir uma viga e essa viga vai ser construída no meio rural, qual que é a taxa de agressividade que nós vamos ter? Com base nas explicações, vai ser a primeira classe. Fazendo o cruzamento das informações que nós temos aqui, primeira classe de agressividade ambiental, com a viga, nós temos que ter 25 milímetros de cobrimento. Essas informações são recomendações da nossa norma de projeto de concreto armado.
a NBR 6118, que acabou de sofrer alterações. Uma vez que você respeita a classe de agressividade, faz uma dosagem correta utilizando um determinado FCK que vai suportar a sua estrutura, nós estamos trabalhando com eficiência, economia e durabilidade na questão de vida útil da sua estrutura. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aqui no canal nós temos estruturas primeiros passos, onde nós vamos desenvolver a questão do dimensionamento do concreto, questão do slump test e muitos outros conteúdos. Então faça a maratona, te espero no próximo vídeo e não se esqueça de visitar o nosso site estruturasebim.com. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço!